Mais um episódio aqui do Rádio Pod. Eu sou a Cassélico e você é o... Eu sou Ian Cioli. Boa. Tudo bem? Tudo e Tudo você? ótimo. Gente, nós vamos começar mais um episódio desse programa que está sendo uma alegria muito grande para mim. Entendi. Bom, Eu posso passar momentos com a Ká, aprender com ela, ouvir dela. ele fica tão bonitinho a hora que liga a câmera, vocês não sabem a hora que desliga. Mas é verdade. Vocês não têm ideia o quanto a história de vocês se mistura Com a nossa. com a nossa e com de um monte de gente no Brasil e fora do Brasil que tá ouvindo, passando pela mesma situação. Tem gente que já ligou de fora, hein? Tem histórias internacionais já. Tem história internacional, tem história alegre, tem história triste, tem história curiosa, tem história nojenta. Tem todo tipo de história. Então, se você precisa de um conselho médico, não ligue pra gente. Procure um médico. Mas se você quer conversar, se você quer só colocar pra fora alguma coisa que te incomoda, ou dividir, ou um ombro amigo, cá Estamos estamos. Na Rádio Pod, porque aqui pode Tudo. isso. E aí, como é que você faz, cara, pra mandar a história? Você pode mandar um direct pra gente, ou no @ da Rádio Pod, ou participar quando a gente abrir nossas caixinhas de perguntas que a gente tem aberto. Eu Isso. tenho aberto bastante, inclusive. E aí você manda, a equipe vai fazer um contato com você, e aí você vai ligar. E a gente só vai saber da sua história depois dessa microfrase que vocês mandam. Uma triagem. Aí a gente vai saber aqui. E a gente vai aconselhar ou desaconselhar juntos. Então, @radiopod, ou @cassélico, ou @iancioli. Só mandar lá a sua bombinha, pá, e a gente ajuda você a apagar esse fogo. Vamos falar para todo mundo seguir o canal, segue pelo YouTube, segue pelo Spotify e segue os nossos arrobas também no Instagram, que a gente sempre vai soltar quando tiver uma novidade. Assim você não perde também, nada. E compartilha também. Ajuda muito. Ajuda muita gente. E a gente também. Você tá pronta pra primeira A gente é muita gente. história? Bora. Primeira pessoa, quem é? A gente tem uma frase. Você quer falar ou quer deixar a pessoa falar? Vamos falar? Fala você, vai. Gente, eu tô bem tenso pra essa subject. Fui traída e paguei na mesma moeda, mas isso me causou muita dor. 27 anos de casada. Ah, e se você não quiser ser identificado, a gente pode não te identificar ou botar até seu arroba. Ou o seu apelido de Jaque. Esse negócio de Jack tá muito engraçado. Porque ou você vai ter o seu arroba, ou você vai ser o Jaque, ou você pode ter sua vozinha modificada, se a sua história for muito Pesada. chocante. E amigos estão bem-vindos a ligar, que a gente sabe que muito amigo tem história boa pra contar. Alô, Carol? Alô? Oi? Tá escutando? Agora sim. Ai, que bom! Bem-vinda! É a Carol Célico, tudo bom? Tudo bem? Tudo bem. Tô aqui com o Ian Cioli. Oi, Carla. Sim, oi. Tudo bem? Tudo bem. Só pra gente poder conversar mais à vontade, eu queria só perguntar uma coisa. Você quer ser identificada ou não? Pode me identificar, sim. Aê! Carla, bem-vinda à Rádio Pod. Muito Obrigada. feliz de ter você aqui com a gente. Feliz de ouvir Obrigada. aqui um pouquinho da sua história, que com certeza vai ajudar muita gente que passou, tá passando pela mesma situação. Isso. Você mandou aqui, claro. fui traída e paguei na mesma moeda, mas isso te causou muita dor. Contam pra gente, como é que foi essa história? Então, na realidade, eu vou contar só um pedacinho, tipo, resumindo mesmo, Tá bom. porque são 27 anos de casamento, né? Tá bom. Então, esses 27 anos, até dos 16 aos 18, logo que eu encontrei ele, foi uma loucura. Eu não gostava da pessoa, mas aprendi a gostar. Depois eu fiquei gostando por demais, que daí saiu do meu controle, fui taxada até como louca, meu Deus. Eu botava o tapete vermelho pra ele passar. Depois... Mas aí deu as certo, coisas- são 27 anos, hein? Sim, daí depois, aí logo em seguida, aos 19, veio meu primeiro filho, depois com 26, daí eu não queria mais filho, mas aos 26, 27 veio a minha outra filha, e só que daí as coisas começaram, tipo, eu comecei a ficar cansada daquela história. Eu fui taxada como louca, porque gostava demais, era muito ciumenta, até de um oi dele, meu Deus do céu.
Só que depois as coisas mudaram, virou, né? Tipo, é como se fosse o feitiço contra o feiticeiro. Eu sei. Aí aconteceu que eu fui traída, não foi uma vez, foi várias vezes, e eu acabei, na época, porque eu gostava, fechando os olhos e deixando, tá tudo bem, tá tudo certo, eu preciso continuar, e e tanto é que eu me culpo até hoje por causa que como eu casei e é pra ficar casada pro resto da vida. A minha vozinha, que foi que me criou, dizia, não, minha filha, vai passar, continua, nananã. Então os meus princípios eram contra de eu me separar, então por isso foi difícil. Entendi. Só que de uns bons, ou, acho que uns 5, 6, eu não recordo direito, anos, eu já não gostava mais. Daí eu só fui levando assim, dentro de casa a gente só vivia... Há 5, 6 anos você não gosta mais? Ou lá atrás, 5, 6 anos, você não gostava mais? Não, lá atrás. Lá Ainda atrás? convivia com ele. Carla, Convivia dentro do mesmo casa, tudo. Carla, só um parênteses aqui para eu poder. Eu sou um pouquinho ruim com cronologia e para poder ajudar também quem está nos ouvindo. Você Tá, começou a namorar com ele com 18 para 19, certo? 17 para 18. 17 para 18. Aí, com quantos anos você teve o primeiro filho? 19. Com 19 anos você teve o primeiro filho. Com 23, com 23 anos de idade, 6 anos de namoro, você descobriu que ele tinha uma outra pessoa? Não, eu descobri que aí foi as primeiras crises, assim, que ele já me traía. Você foi descobrindo essas traições? Exatamente. Com quanto Ele tempo já de me relacionamento? traía. Que nós estávamos juntos? É isso. Deve ter sido uns 8 anos, eu imagino. Depois de 8 10 anos de relacionamento que você começou a descobrir sobre as traições. Antes você não sabia de nada. Antes não, eu não acreditava, até porque eu era, meu Deus, eu era assim, enlouquecida, eu era taxada como louca, pra família eu era tida como louca, porque eu gostava demais da pessoa. Você tinha muito ciúme por ele. Nossa, de um oi que ele dizia para uma atendente, por exemplo, eu era fora da casinha. Qual o seu signo, meu anjo? Gêmeos. Eu tenho 2 gêmeos em casa, o Eduardo e o Luca. Gêmeos só não é mais ciumento que leão. Ô, Carla, escuta aqui uma coisa. Deixa eu fazer uma pergunta logo bombástica. Você tá com ele hoje ainda ou não? Não, hoje não mais. Já faz 2 anos e meio, mais ou menos, que eu já não estou mais com ele, eu consegui me libertar, e mesmo me libertando, eu ainda vivo numa espécie de penitência, sei lá o que acontece com a minha pessoa, porque eu não consegui mais me envolver com mais ninguém, eu não tenho mais ninguém, e eu vivo a minha vida me dedicando aos meus filhos. Assim, você tem quantos anos agora? 46. 46, eu fiz 46, eu ia dizer 45. Agora, parabéns. Parabéns. Sexta-feira. E seus filhos têm que idade? Um tem 25 e a outra tem 20. Ô, Carla, calma aí. Aí você, quando descobriu, primeiro o choque da traição... Ai, foi um horror, assim, quando eu descobri... Como que você descobriu? Como que você descobriu? Eu descobri através de um amigo dele que queria, eu acho que tinha intenção de ficar comigo e para ele ter para causar o término. Então ele pegou e acabou me contando. Só que eu fiquei amiga dele porque a minha intenção era saber algo do meu esposo, né? Você ficou com ele, não? Não fiquei. Mas você falou que pagou na mesma moeda, o que você fez? Sim, depois. Quando o feitiço virou contra o feiticeiro, depois de alguns anos, daí sim, aconteceu a mesma coisa. E por isso eu não me arrependo, eu não me culpo, por isso não. Não, porque daí eu já vinha dentro de casa pedindo para Deus, Senhor, eu não quero mais gostar dessa pessoa, porque isso me fez mal eu gostava de uma pessoa... E quando ele sossegou, que estava tudo ok, tudo certinho, tudo bem, ok, só que daí estava ok para ele, que daí ele já tinha entendido que realmente ele ia viver até o que ele dizia sempre para mim, assim, ó, tu vai ficar comigo até quando morrer, tu querendo ou não, tu vai morrer do meu lado. Então, aí foi onde que eu disse assim, não, eu não quero isso para mim. Ele soube que você estava tendo seus relacionamentos fora também? Soube. Não, ela só fez pagou um. E você descobriu que ele tinha te traído várias vezes, né?
Várias vezes. E aí, você fez uma vez pra Várias se vezes. vingar. é isso que eu Não, entendi. é, Ou eu fez não, várias eu vezes com a mesma pessoa pra não, se não, vingar. não, foi uma vez, mas não foi, eu não coloco como pra se vingar, porque daí então eu já tinha pedido pra Deus pra me deixar de gostar dessa pessoa, porque eu não queria mais sofrer disso, tanto é que daí acabou o amor, e daí quando acabou, foi por isso que eu consegui fazer, porque daí acabou o que eu sentia pela pessoa, acabou. Eu não sentia mais nada, eu só morava com a mesma pessoa há algum Carla, tempo já. mas me conta uma coisa que todo mundo quer saber, principalmente É. eu. É o seguinte, como que você aturou continuar com ele, sabendo que ele tinha ficado com uma outra pessoa? Porque eu não sei o que eu faria no seu Já que não lugar. foi vingança, né? É. Assim, não, porque eu entendi que depois que ela fez isso, mas assim, como é que você conseguiu voltar? Aí você foi traída de novo, voltar, perdoar. Como é que foi essa? Foi pelos filhos? Foi pela história da sua avó ter te falado muito para Foi. relevar? Isso, foi. Foi mais Foi. assim. Como eu tive uma vida que eu fui criada com os meus avós, passei. Eu vou ser bem falar do meu jeito mesmo, ó. Comi o pão que o diabo amassou. Eu fui largada nesse mundão de Deus na grande Florianópolis. Eu tinha meus 15 anos de idade, eu tinha 13, 14, 15. Eu fui largada, não tinha nem onde morar. E eu tive que me Sua virar. mãe, seu pai? Seus Eu não, pais? não, a minha mãe me deu para minha avó. O meu Com- pai é uma outra história. O Sua meu mãe pai, te deu para sua avó pequenininha ou com 15 anos? bebezinha. E aí E lá... daí a minha como... avó teve que ficar com os filhos. Ah. E eu não quis ir morar na casa do tio, porque a gente tinha muitas brigas e tal. Eu era uma adolescente revoltada, minha avó não tinha onde morar e eu fui me virar. Foi onde eu encontrei ele e ele foi um porto seguro para mim ter onde eu morar. Eu fiquei com ele ali, ele me ajudou, ele foi... Mas me conta uma coisa, você foi bebezinha dada da sua mãe para sua avó, a mãe dela. Aham. E aí, você falou 13, 14, 15, você foi abandonada pela sua avó? Não fui abandonada. Simplesmente saí de casa, fui trabalhar na casa de família, ficava na casa de um, ficava na casa da tia, ficava na casa do outro, e me virei nesse mundão de Deus, nessa Florianópolis. Eu me virei. Hoje eu ainda continuo morando aqui, eu tive várias fases de Florianópolis. Eu amei, eu gostei e eu odiei Florianópolis. Por todas essas histórias assim que eu passei. E esse casamento foi meio que uma segurança, porque daí eu digo assim, agora eu tenho 2 filhos, eu não vou deixar os meus filhos passar o que eu passei. Então, a alimentação nunca faltou dentro da minha casa, mas eu criei os meus filhos sozinha. Ele tinha a mulher dele ali bonitinha, linda, maravilhosa, mas eu tive que me virar com os meus filhos. Mas você vê como é, né? Os padrões a gente tenta quebrar, eles tentam voltar, né? Se repetir. Porque você não queria, você não gostava dele, falou que não gostava e tudo mais. Só que você largou tudo, saiu da sua avó e logo novinha já se envolveu com ele, mesmo sem gostar, para fugir da vida de se sentir rejeitada e abandonada. E você aceitou a traição, aceitou ser rejeitada de novo por ele, porque você continuou por 27 anos. Aceitou mais ou menos, né? 27 anos com a pessoa. Sim, mas aceitou mais ou menos. Ela descobriu várias traições. Eu descobri várias. Ficou 27 várias traições. Anos. Tanto é que na primeira, eu tava com umas visitas dentro da minha casa, umas primas que tinham viajado de longe, estavam dentro da minha casa. Quando eu descobri, eu saí, eu disse, eu vou buscar minha filha na escola. Minha filha era pequenininha. Eu lembro que a Júlia tinha 3 anos. E eu fui chorando, estrada fora. E voltei, enxuguei as lágrimas e agi como se nada acontecesse. E à noite ele ainda ficou comigo e dizia que me amava. E você falou para ele, você falou para ele no momento que você soube ou não? Você manteve silêncio? Não, mantive o silêncio porque eu era apaixonada por essa pessoa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Não se chama assim, não, sabe por quê? Porque isso aí é o que você tinha que viver e agora você consegue contar essa história como passado. Graças a Deus. Eu consigo. Ô, Carla, do dia que você soube até o dia que você ficou com a outra pessoa, não vou nem falar traiu, mas do dia que você soube até o dia que você se envolveu com outra pessoa, demorou quanto tempo? Muitos anos. Muitos anos. Muitos anos. Então, tá vendo? Eu não me recordo. Eu acho assim, esses nomes que a gente tem que saber
que isso já facilita muito para a gente poder identificar e entender o problema. Então você não aceitou, você se submeteu. Eu vejo dessa forma, você se submeteu a uma relação para poder garantir uma estabilidade emocional, enfim, eu não sei qual que Para era. os filhos, Pros eu filhos. falava muito isso e dizia sempre para eles, cuidado, ou tipo, não dizia nem cuidado, mas eu sempre fui muito clara com os meus sentimentos para ele. Quando eu cheguei a não gostar mais, eu fui bem clara. Eu sentei, eu conversei, eu digo, não tenho mais sentimento, nananana. E os meus filhos vão crescer, eles vão crescer. E E eles cresceram. seus filhos sabem da história. Sabem, meus filhos sabem da história. Meus filhos sabem o quanto eu passei. A minha filha, nossa, minha melhor amiga hoje. Eu não tenho nem a minha mãe como, porque eu tenho contato com a minha mãe, respeito muito, mas a minha amiga hoje, minha melhor amiga é a minha filha. Minha filha sabe Ô Carla, deixa eu de te perguntar tudo. uma coisa. Depois que você descobriu que o seu marido na época estava te traindo, você continuava tendo relações com ele ou o casamento, a parte afetiva esfriou totalmente? Continuei por algum tempo ainda. Continuei por algum tempo, como se nada tivesse acontecido. E ainda, por brincadeira, ainda falava para as amigas e conhecidas, olha, se vocês verem alguma coisa lá para baixo, vocês não precisam me falar. Se vocês verem ele com alguém, não precisa me contar nada, eu não quero saber. Mas eu não queria saber porque eu já sabia. Normalmente quem não quer saber é quem já sabe, né? Eu acho que a gente tem que normalizar um pouco os formatos de casamento que existem, entendeu? Porque também se você vira amigo da pessoa e vocês têm uma super relação afetiva de criar os filhos, de viverem juntos e você tem a sua vida fora, ele tem a vida fora, tá tudo certo. Sim, mas quando é combinado, né? Quando é combinado. Comunicado, às claras. E não era isso, né? Pelo jeito não era isso. Você sabia e sofria. E ele não sabia que ela sabia. Ele sabia. Depois de muitos anos. Depois ela guardou isso. Eu guardei muita coisa, assim, até eu ter uma estabilidade, tipo assim, agora meus filhos têm onde ficar, meus filhos são adultos, eles sabem se virar, eu também não vou depender desse homem pro resto da vida. Você dependia financeiramente dele? Muitas vezes, porque eu não conseguia fixar emprego, porque eu tinha as crianças pequenas, e daí muitas vezes as crianças deixavam com um, com o outro, e ele não me ajudava. Quando eu ligava, ele dizia assim para mim, não morreram, estão aqui ainda, teus filhos estão em casa ainda. Como é difícil, né? Principalmente para mulher. Ter que nossa, aquilo ali para mim... Cuidar de filho e trabalhar. Aí você teve essa pessoa que você se relacionou e nunca mais você ficou com ninguém? Nunca mais fiquei com ninguém mais. Tipo, não fiquei com mais ninguém. Daí abri mão de tudo. E hoje, como que você é hoje com isso? Tô me resolvendo ainda, né? Tipo, é uma coisa mal resolvida ainda. Tipo, eu meio que optei por ficar sozinha. Eu tô sozinha. Carla, não posso te falar uma coisa que eu enxergo um pouco dessa história? Eu também já convivi com mulheres, principalmente, que foram traídas. E, assim, a história de você ter sido abandonada pela sua mãe e se sentido muito abandonada quando você começou a entender esse abandono, essa rejeição, que a gente acaba se sentindo assim, eu fui rejeitada, então eu não mereço nada, então eu não tenho valor. A autoestima fica lá embaixo. E aí você fica desesperada, apaixonada de uma forma, talvez, não dá para dizer errado, mas de uma forma não comum, não saudável, vamos dizer. Porque você fica pedindo, implorando o amor de alguém, porque você já está acostumada a se relacionar com a sua mãe mesmo. Sem tê-la, você se relaciona nos seus pensamentos com uma mãe que nunca te amou e sempre te rejeitou, e você implora o amor dela. E aí você replica isso pro seu marido, entendeu? Eu entendi o que você está falando. Eu acho que, na verdade, Carla, olha aqui a gente metendo o bedelho na sua história. Eu acho que, na verdade, e eu espero poder te ajudar de alguma forma com isso, mas eu acho que o que mais te afeta, o que mais afeta essa mulher que você se tornou hoje é a rejeição do que a traição. Porque, aceitando ou não, você deu o seu jeito e conseguiu conviver com essa traição, entendeu? A rejeição
Eu acho que Mas a rejeição, tu fala... da sua mãe. Mas eu tenho contato, eu amo essa pessoa. A sua mãe? Isso, eu Hoje, agradeço né? porque ela ter me deixado com a minha avó hoje, por causa de toda uma situação que ela tem do outro lado, com outro marido, com outros filhos, parari pararó. Hoje eu agradeço ela muito, abraço, amo, beijo e digo obrigado por ter me deixado com a minha avó, que é a mãe dela, no caso, né? Aham. A minha avó, aos meus 14 anos, uma vez que eu fui bem mal criada com ela, e me chamou a atenção, tu respeite a sua avó, a sua mãe, porque um dia eu não vou estar mais aqui e tu vai precisar dela. E foi nesse momento que eu precisei dela e ela veio para minha casa e me ajudou, nesse momento de separação. E essa Foi hierarquia, nesse momento. essa hierarquia tem que ser respeitada, porque você só tá aqui por causa da sua mãe, entendeu? Então, você ter gratidão por isso já é metade do caminho andado. Sim. A gente tem outra ligação aqui para entrar, Carla, mas eu não quero desligar antes de te perguntar uma coisa. O que você está sofrendo há 3 meses? Com o fato de você ter sido traída, com o fato de você ter traído também, com o fato de você achar que você não merece uma outra chance, porque para mim, assim, traiu, foi traída e tá viva, amor, tá vivíssima aí para continuar essa vida. O que tá segurando essa mulher? É que eu me sinto Culpa. assim, nossa, pra mim acabou, eu não consegui ser vencedora de levar esse casamento até o final. Um casamento de 27 anos é muito tempo, você foi vencedora. E outra, você não conseguiu, você tem que colocar esse verbo no presente, você consegue. Você tá viva. Eu fui muito julgada, os julgamentos até hoje batem na minha porta ou na minha mente o tempo todo por causa de julgamentos, por causa de tudo que aconteceu. E outras coisas mais, assim, que eu me pedi ajuda para ele, assim, não foi só o motivo de traição na separação, né? Foram outras coisas mais que daí foi se juntando tudo, mas foi só o estopim para tudo, né? Então... A culpa é algo muito, muito difícil da gente conseguir lidar. Eu acho que se você conseguir olhar para essa culpa sua, olhar e aceitar, falar, nossa, eu tô me sentindo culpada. Que pena que eu tenho esse sentimento. Acho que você tem que se sentir merecedora. Merecedora de tudo isso, merecedora da sua vida, dos seus filhos. E pensa no que a gente falou, entendeu? As pessoas julgam, Carla, você não tem ideia, as pessoas julgam em qualquer coisa. Lugar. Elas julgam em Florianópolis, elas julgam em São Paulo, elas julgam em Brasília. Qualquer situação, outras situações, elas julgam. As pessoas julgam, isso é um fato. Mas hoje, eu lidar com partida de pessoas, assim, porque eu fiquei doente também quando a minha avó foi embora e tal. Então, ontem, meu pastor, agora falando uma coisa bem aleatória, tipo, saindo um pouquinho do nosso assunto, né? Lidar com despedida, pra mim, hoje é muito difícil, nossa, e a gente tem que lidar, né? Mas a única coisa que a gente isso aí é você, sou eu, a Caroline, todo mundo que tá aqui no set, é difícil. Mas e aí você vai fazer o quê? Você tem que viver, entendeu? Você tem que viver. E outra, independente da igreja que você frequente ou da filosofia que você acredita, a gente tem que entender também que tem uma cartilha, existem cartilhas que a gente, para seguir essas cartilhas a ferro e fogo, a gente teria que ser um robô. Nós somos humanos, a gente erra. A gente erra, com certeza. Então, para você continuar vencendo, porque eu vejo você como uma vencedora, se você tá colocando esse problema pra gente, eu tenho certeza, você falou que pode ser identificada. Eu tenho certeza que um monte de gente vai mandar mensagem pra você falando, putz, eu tô na mesma situação, eu tô numa situação muito pior do que a sua, eu tô numa situação um pouco melhor. Então, assim, pra mim você já é uma vencedora. Se você começar a tirar esses rótulos que as pessoas te colocam, essa culpa que eu realmente não consigo entender que culpa é essa, mas enfim, eu sei que quando é a gente mesmo é muito mais difícil. Você vai ver que a sua vida vai mudar. E outra, que você está viva. Pelo amor de Deus, 46 anos, é a flor da idade. Olha aí, 41. Eu preciso, que nem a minha filha mesmo fala, eu preciso erguer a cabeça, olhar para os lados, porque eu ando de cabisbaixa, eu ando me escondendo de tudo e de todos, nossa, não faz isso não. Para sair é mega difícil eu sair de casa. Se eu marco alguma coisa, eu digo, poxa, por que eu marquei? Eu não devia ter ido, eu não devia ter marcado. Mas se força, Carla, se força a ficar linda, se força a olhar para o espelho e enxergar você linda, enxergar você amada, merecedora e que você tem muito a conquistar ainda. Tem muitos anos pela frente, você viveu nem metade da sua vida. Vamos para bola para frente para outra metade que vem por aí. Eu vou terminar essa conversa com uma frase.
de uma música Sim. do Padre Marcelo Rossi que fala que o mundo pode querer fazer você chorar, mas Deus sempre quer você sorrindo. Então, amor, Feliz, né? é Era óbvio, isso. é isso. Isso eu sempre me questionei, poxa vida, Deus não vai querer ver eu triste o tempo todo, E do nem te jeito que eu tô, do julgar. jeito que eu. E nem me julgar do jeito que eu vivi e tal, né? Então não sempre deixa, que eu não quis deixa que a sua Deus, vizinha te julgue, não. Deixa ela com o julgamento dela pra lá. Eu tenho certeza que a vida dela deve ser bem mais bagunçada que a sua. eu aprendi muito assim, tipo, eu comecei há um tempo pra cá a me abrir mais, sabe? A querer falar mesmo, Isso é muito o, bom. Você o que tá. está se passando, ou o que se passou, isso que eu falei só um pouquinho para vocês, né? Tipo, o que eu passei mesmo. Mas você vê, Carla, como é legal. A gente fala uma frase, você foi traída, pagou na mesma moeda, tal. E, na Sim, verdade, olha quanta coisa que tem por trás. A gente tem a tendência a achar que o nosso problema é uma coisinha ali, ó. E aí, quando a gente olha, tem tanta coisa que influenciou tudo isso, e tem tantas outras, muitas coisas que podem influenciar você a ter essa outra chance de uma outra história linda também, com problemas, sim, com defeitos, com acertos, que isso a gente sempre vai ter, né? Mas a gente com amou certeza. conhecer você, conhecer um Imagina. pouquinho da sua história. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, Isso, e se você obrigada. quiser participar de novo depois para falar, gente, vocês não sabem, conheci um boy maravilhoso, tô com ele já há 5 meses e a gente tá apaixonado, a gente vai amar, tá? Ou Tenho conheci uma certeza. pessoa, Quem enfim, se sabe, você né? quiser ligar pra gente daqui a um tempo para dar o seu feedback, a gente vai amar ouvir. Obrigada, Carla. Tá certo, Todas muito as nossas obrigada. Positive, Um beijo. positive vibration. Eu tô muito Nossa, Luciana Gimenez. nossas energias positivas para Isso, pra você. você. Muito O Ia tá obrigada. Tudo de americanizado. bom para vocês. E se um Para dia eu você tiver a oportunidade também. de conhecê-los, a fotinha que eu mandei é da onde eu moro aqui. O lugar é maravilhoso, é Que lindo. delícia. Que É delícia. muito Olha bom como aqui você é onde eu moro. privilegiada, abençoada, Muito né? obrigado por Com Obrigada. ajudar. certeza. Você está se ajudando, com certeza, desabafando, mas você está ajudando muita gente. Pode ter certeza disso. Tá Obrigada, bom. Carla. Um Muito beijo grande para obrigada. você. Um beijo. Beijo, tchau. Beijo. Sabe uma coisa que eu li ontem? Hum. Sentimentos não são fatos. E a minha professora de yoga fala isso sempre. Ontem eu parei para ver. Sentimentos não são fatos. A gente tem que sair para poder ver os sentimentos passando. Ela fala que são nuvens. A gente tem que saber, eu sou essa nuvem agora, mas a gente tem a capacidade de não ser essa nuvem. Então, assim, pela frase dela, eu achei que a história era outra. Você consegue entender como que ela resumiu a vida dela? E olha quantos assuntos a gente tocou. É. Então, são vários sentimentos. Feelings are not facts. Mas é muito importante a gente saber que eles existem, né? Porque quando Identificar. a gente identificar, aceitar e sentimentos bons, ruins, luto. falar, tem que poxa, viver. isso aqui veio de tal experiência, veio de tal lugar. Isso aqui eu tô sentindo ainda. Por que será que eu ainda não consigo? A culpa é algo que eu sinto assim, insegurança e culpa. Parece que é um negócio assim que todo mundo passa ali muitas vezes, em muitas situações, sabe? Então, acho que quem tá ouvindo também vai se identificar com insegurança, com culpa, porque é algo que mesmo que você não quer mexer, tá ali. A gente é muito criado com essa história do certo e do errado, né? E não é assim. Exatamente. É certo pra quem, né? O julgamento alheio incomoda quem tá inseguro e quem tá se sentindo culpado. Eu tava jantando com uma amiga sexta-feira rapidinho, e aí ela falou assim, tô sofrendo. Eu falei, pode parar de sofrer, tô toda bonita, maquiada, tá sofrendo quanto tempo? Ela, meu namoro acabou. Eu falei, quanto tempo? Ela, 1 mês. Eu falei, não, então sofre. Tem que sofrer. Tem que sofrer. Não quer sofrer em 1 mês? Tem que sofrer. Mas assim, pra poder elaborar, digerir os sentimentos. A hora que a gente ficar botando um concreto ali em cima um do outro, a gente não consegue sentir. E aí eles vão ficar tremendo. Eu sinto tipo uma panela de pressão, sabe? Se a gente pressiona a tampa, aquilo ali vai saindo, escapando por outros lugares, vai trazendo outras coisas. A hora que a gente olha para eles e fala, entendi que você está aí, eles se resolvem, a gente coloca consegue cada digerir. no seu lugar e você vê que a nuvem do sofrimento vai sair e amanhã vai vir a nuvem Exatamente. da abundância. Amém. Ai, tem mais uma ligação? Você fala bem. Gente, hoje o negócio tá pegando fogo, porque meu ex me traiu com uma colega que se formou comigo. Essa é a frase que a nossa próxima participante soltou aqui. Alô? Alô? Gisele? Isso? É o Ian que tá falando, tudo bem?
Oi, Ian, tudo bem, e você? Tudo ótimo, prazer. A Carol tá aqui comigo. Oi, Gisele, tudo bom? Oi, Carol, tudo bem? Prazer, obrigada por ter participado aqui com a gente, mandado sua pergunta, sua história. A Gisele quer ser identificada ou não? Só pra gente já deixar arrumadinho aqui desde o começo. Pode identificar sem problemas. Aí, a gente gosta de chamar pelo nome. Gisele, me conta, da onde você fala? Eu falo de Curitiba, no Paraná. Você sabe que a gente teve uma outra história ainda nesse episódio sobre traição também. Puxa, isso tá comum, né? Pois é, mas olha que loucura. A nossa outra participante, ela deu uma frase igual à sua. A sua, a gente tem uma frase aqui. Meu ex me traiu com uma colega que se formou comigo. É só isso que a gente sabe. E a nossa outra participante deu uma frase parecida, mas a gente foi passar em lugares, assim, até de criação familiar. Então, eu queria que você, por favor, contasse a sua história e soubesse que você está se abrindo, está se ajudando, mas você está ajudando muita gente também que se identifica com você. Com certeza, principalmente que tá muito comum isso, né? Demais. Então, Ian e Carol, a minha história é a seguinte, eu me casei, né? Fiquei 17 anos com essa pessoa, tive 2 filhos, e essa pessoa que eu falei, que é uma colega que estudou comigo, né? Ela fez faculdade comigo. Eu encontrei ela um tempo num shopping, ela contou uma história triste, enfim. Eu até indiquei ela, meu marido pegou ela para trabalhar junto com ele, enfim. Como assim uma história triste? Ela contou que ela tinha se formado, ela estava ganhando R$ 500 por mês, o salário dela estava muito baixo, enfim, eu fiquei com pena, fazia tempo que eu não a via, e ela tinha um filho de um casamento que ela teve, Tá. eu fiquei com pena, né, e ajudei ela, indiquei para o meu marido, ele trabalhava na época em um local, e deu um emprego para ela. Ela começou a trabalhar com ele, e os dois começaram a sair, viajar juntos, utilizar o trabalho como desculpa, mas viajar. E aí iniciou a traição. Foi aí que eu pedi a separação, o divórcio, né? Mas pera. E Como que você descobriu que eles estavam tendo um caso? então, foi assim. Eu peguei mensagens, fotos, mensagens. Nós viajávamos, eu e meu marido, e ele ficava durante a viagem mandando fotos para ela. E Na viagem de vocês. Oi, foto dos lugares que a gente estava. Entendi. E Sem ele você na mandava- foto? Sim, Entendi. sem eu. Ele mandava dos locais, mandava, né? E mandava fotos. E foi mandando. E mandava foto de onde ele estava, tomando um vinho, enfim. É de matar, E foi né? mandando fotos. Foi aí que eu peguei. Teve um dia que nós viajamos e ele mandando uma foto. Quando eu fui olhar assim, ele apagou ligeiro, rapidamente. Eu falei, daí ele falou que não tinha nada a ver. E ele sempre apagava as conversas com ela? Sempre. Você Só que às vezes entrava, ele não tinha esquecia. conversa. Exatamente, só tinha do trabalho. Teve algumas vezes ele esquecia, tipo, e mandava alguma foto meia-noite ou uma mensagem, daí apagava e aparecia a mensagem apagada, sabe? Eu tô pegando fogo já aqui, de raiva. De matar, Olha, se eu contar tudo para vocês, ia ser muito enorme a nossa ligação e vocês iam ficar com muita raiva. Eu quero saber de uma Mas coisa. me conta essas partes mais interessantes. Como é que você lidou no primeiro momento, quando você descobriu a traição? Porque é uma traição dupla, né? A gente tá sendo duplamente traído pelo marido e pela cretina da amiga. A pessoa que você ajudou. Exato, a pessoa que você ajudou, né? Ficou com pena, enfim. Nossa, ainda foi você que... Ai, que raiva. Sim, foi horrível. E assim, ó, só para vocês terem uma ideia, quando eu conheci ele tinha 140 quilos. Aí ele fez bariátrica, eu me internei junto no hospital para cuidar dele, tudo. E depois que ele emagreceu, ele teve uma ascensão no trabalho. E depois disso, ele fez tudo isso.
Ele me traiu, não só com ela, esse daí, ela foi, inclusive, né, ela foi No bem a... ruim dele, que ainda não tinha Exato, feito a cirurgia. Que vamos exato. dizer que não é fácil, né? É delicado. Você tem que cuidar da saúde dessa pessoa, ter que cuidar dessa pessoa, estar preocupada com o que está fazendo, o que está comendo, se foi no médico, se fez o exame, não sei o Emocional, quê. né? E aí depois, ainda. Ele ainda não estava tão bem financeiramente, vamos dizer, que depois ele ainda ficou bem melhor, pelo que você está falando. Exatamente, Aí depois, exatamente. no bem Cuidei. bom, a amiga pegou. Ai, que bom. Que é isso? Então, Exatamente, pronto. foi exatamente isso. E eu descobri, eles viajaram juntos para São Paulo, eu fui para São Paulo, vi os dois, enfim. Detalhe, ela era casada, né? Ela também Matar. era casada. Você sabe uma vez que aconteceu com uma pessoa que eu soube que traiu outra, mandou mensagem, aí a namorada foi lá, pegou as mensagens todas. Sabe como é que ela pegou? O marido da outra que mandou num fake as mensagens dos dois traindo. Você não teve vontade de pegar as mensagens todas e mandar pro marido dela? Então, na realidade, ele apagava as mensagens, né? Eu peguei várias vezes ele, né? Várias mensagens deles, ele apagava, peguei ligação. E uma vez eu mandei e pedi, porque ele falou que não tinha nada a ver, né? A mensagem, daí eu mandei mensagem, porque como ela era minha amiga, né? Falei, ó, Amiga. mensagem, ela falou assim, amiga do. Manda mensagem, então, para mim. Aí ela falou assim, eu não quero perder o meu emprego, mas não tem nada a ver, enfim. Ô, Gisele, você ficou Oi. 17 anos sem ter contato com ela ou durante os 17 anos você tinha contato? Não, tive contato, porque nós estudamos, fizemos faculdade juntas, né? Eu tive contato com ela durante o meu casamento, tudo, enfim. Ela sabia, eu tive, E a né? história, a Aí história depois, só começou mesmo quando ela foi trabalhar com ele ou você suspeita que antes tenha acontecido alguma coisa? né, não, antes nunca teve. Foi depois que ela começou a trabalhar com ele, E sim. você tem alguma outra história de traição dele nesse antes dela? Então, tem, ele já, uma vez eu peguei umas fotos e umas fotos de uma menina no telefone dele e da fatura do cartão de crédito dela no Como? telefone dele. Aham. Ela mandou a fatura do cartão para ele pagar? Não essa, uma outra. Eu não sei não sei o que tinha acontecido, mas Mandou um o boleto. que É. exatamente, a fatura do cartão. Tinha a foto da fatura do cartão dela e a foto dela escondida dentro de um aplicativo. Tem um aplicativo no celular que parece uma calculadora. Ele simplesmente Eu sei Brincando qual é. comigo. Eu sei qual é. Chama Hide Não, tô Photos falando. e você olha uma calculadora. Eu sei qual é. Não porque eu tenho, mas porque eu conheço Exatamente. uma pessoa que tem. Bizarro. Não é meu Exatamente. marido. Eu Aí não você tenho. digita. O iPhone dá para Você pagar foto normal, Por que você tem que ter um aplicativo para guardar fotos que você quer para guardar? esconder. Você não Exatamente. pode ter a foto, você tem que guardar oculto. E parece o símbolo da calculadora. Ainda mais eu que faço conta o dia inteiro, não ia dar certo isso. Ô, Gisele, me conta uma coisa. E aí vocês estão separados hoje? Sim, faz um ano que eu me divorciei dele. Ah, é recente Mais essa de um ano. história. Você É sofreu? recente. Nossa, no início sim, sabe? Foi Às ali um vezes? período, até porque os meus filhos viram tudo isso, pegavam ligação, minha filha pegava ligação e ele falando com ela. Os meus Putz. filhos não queriam que nós ficássemos juntos. E eles têm Então que houve idade até. agora? A minha menina tem 11 e o meu filho tem 16. Nossa, novinha ela, né, para viver isso. Sim, Ele eles não também. queriam, porque viram que, né, a gente estava sofrendo, sempre me dediquei tudo, e assim, ninguém é obrigada, né, a ficar com ninguém, mas não precisa, eu acho que, trair, né, Mas gente, eu acho que, aí você não vai poder. Eu vejo assim, a Carol até falou assim, putz, ainda foi você quem indicou a mulher. Eu exato, vejo assim, você ainda indicou, entendeu? Você também indicou, porque você estava sendo boa e é isso que você consegue fazer.
o que passa na cabeça deles pra... Enfim, agora deixa eu te perguntar uma coisa. Eles estão juntos? Então, eles estão juntos. Melhor. Assim, ó, porque como eles trabalhavam juntos, eles esconderam muita coisa, entendeu? Esconderam. Só que acham que ninguém sabe, mas muita Agora gente, eles vão saber. todo Fala... mundo Não, tô sabe. brincando. É. Ô, Não, Gisele... vamos falar o nome da empresa, o nome Não, mas a dela. Gisele falou que ela... A Gisele, o seu nome pode ser divulgado, certo? Pode Me fala aqui divulgar, uma sem coisa. problemas. E você já conseguiu se relacionar com outra pessoa? Não, e eu fiquei um pouco descrente das pessoas, principalmente, olha só, a traição de uma pessoa que você conviveu 17 anos, Pai dos dos seus filhos. filhos, assim. Exato, e uma pessoa que você considerava como uma colega, uma amiga, né? Então imagina, duas traições de uma forma tão sórdida, né? Eu imagino, mas como uma pessoa que está aqui para te dar conselhos, eu queria muito Uhum. falar para você, a partir dessa nossa conversa, se olhar de outra forma. Por quê? A gente conversou com uma outra pessoa, como a Carol falou agora há pouco, que ela teve uma situação, enfim, parecida com a sua, porque também envolve uma traição amorosa, e ela tá há mais de 15 anos sem conseguir se relacionar com ninguém. Então, Você não você precisa. não precisa disso, sabe? Assim, não deixa esse tempo passar tanto e você... A não ser que você não queira, porque também se você não quiser, tem gente que não quer e É que eu acho que, tchau. ainda mais quando a gente vai ficando mais velho, a gente gosta e a gente precisa, quer um parceiro, alguém para estar perto, alguém para compartilhar, para falar besteira Tem junto. quem queira, tem quem não quer, É, né? assim, Tem gente que não gosta, que não Tem liga. gente que não gosta, não liga, mas tem de alguma outra forma isso. essa Sai história- com muitos amigos, tem de alguma forma parceria, sabe? Acho porque- que isso é muito importante. E essa história do trauma, Gisele, não necessariamente vai ser repetido, entendeu? Todo mundo tem um histórico de traição na vida, de ter vivido. Todo mundo tem história de amar loucamente, de ter ciúme. Então, assim, não é porque você teve um relacionamento que não deu tão certo que o próximo não vai dar também, entendeu? Você tem que saber que você tem que botar na sua cabeça que você é merecedora. E não é que você foi traída uma vez, você vai ser traída pro resto da vida, né? Né? Duplamente, né? Ai, Você é amiga deles hoje em dia? Tipo, você tem relacionamento... Não, sei lá, de levar o filho na casa, dele buscar. Você tem uma relação saudável com ele? Não. Eu escolhi, né? Veja, isso só foi o início, né? Que eu contei para vocês. Teve situações que ele continuou fazendo coisas que me prejudicou muito, né? Me prejudicou os meus filhos. não acredito. Mas, sim, Depois tem de tudo muitas isso. coisas. Exatamente. Financeiramente. É aquela situação, né? Também. É aquela situação que a gente fala, ou você tem razão, você tem paz. Então é melhor você ter paz. E razão E que você tem, né? Você tem a os razão, dois. a justiça vai demonstrar e Deus também, né? Com certeza. A Com gente certeza. coloca tudo nas mãos de Deus e Deus faz a parte dele. Ô, Gisele, eu queria agradecer muito a sua participação. Você tem uma voz linda. Eu falo sempre aqui que você liga para desabafar, mas você ajuda muito mais gente do que você imagina. Então, assim, só o fato de você ter coragem de se abrir, de falar sobre o seu problema, você pode ter certeza que já é uma grande parcela, assim. E a gente aprende muito com as pessoas que a gente fala. E o que a gente pode desejar é que você siga em frente, seja feliz. E assim, quem perdeu não foi você, amor, tenha certeza disso. Ah, com certeza. Gisele, Se amei, livrou. amei te conhecer, amei ouvir sua história. Obrigada por ter participado aqui do Rádio Pod. A gente está começando esse projeto, mas cada vez mais a gente tem certeza que são histórias assim como a sua que vão fazer toda a diferença. E a gente acaba se identificando em muitas partes dessas emoções também. Então é muito rico, muito gostoso. Muito obrigada. E Carol, quero agradecer muito a oportunidade de eu desabafar, colocar aqui minha história, inclusive para ajudar assim as pessoas. Quero dizer que eu sou muito, muito fã do trabalho de vocês dois e tenho certeza que vai ser um grande sucesso o Rádio Pod, porque vocês são dois profissionais maravilhosos. Obrigada. Vou até pedir para fazer um corte desse depoimento. Obrigada. Eu vou até pedir para as meninas fazerem um corte desse depoimento. Para ele pra ficar gente ouvindo em divulgar, looping. pra gente Ele vai divulgar. ficar ouvindo. E você é muito bem-vinda para voltar e contar o próximo capítulo da sua história, que se Deus quiser vai ser mais feliz do que esse que você contou hoje.
Amém. Eu fico à disposição de vocês. Um grandioso beijo para Beijo, vocês. Pra linda. você Fica com Deus. também. Obrigada, Gi. Um amém. beijão. Tchau, tchau. Beijo, Beijão, tchau, tchau. Se o nome do nosso programa fosse Rádio Pod Traições, a gente ia ter história para 50 temporadas. Inclusive, acho que é uma das coisas que mais vem, né? E olha como é louco a gente, né, com uma vivência maior, porque, né, a gente tá mais velho do que do que bastante gente, mais novo do que outras, mas quando a gente tem uma vivência, a gente vai entendendo que esse bicho de 7 cabeças da traição, uma hora vira só uma história para você contar. Você consegue superar. Verdade. Não vou falar nada de história minha hoje. Você tá louca pra eu contar, não vou contar nada de Eu tô história minha hoje. esperando Não, ele contar, não vou falar, não. porque Toda vez eu falo minhas histórias aqui. você não contou história nenhuma, Ian. Não, que comigo já aconteceu, comigo já aconteceu. Ué, Você foi mas com traída? você já aconteceu, né? Você já foi traída? Que eu saiba, não. Eu já. E aí? Ah, não lembro. Esqueci, Esqueceu mesmo? Você esqueceu mesmo, hein? esqueci. Olha, tá aí uma dica pra você dar pra todo mundo. Como é que você fez pra esquecer mesmo? Porque ele esqueceu mesmo. Eu lembrei que eu não gostava mais da pessoa, mas eu queria estar a pessoa do meu lado. Aí eu lembrei que a gente não tava tendo um relacionamento de namorados há muito tempo. Aí eu falei, o que diacho eu tô fazendo? É. E deu tudo certo. Bom, um beijo. Até o próximo Rádio Pod. É porque você adora vir com esse tazo. Tchau. Comenta, curta, beijo. compartilha e segue a gente. Obrigada. @Rádio Pod, @Cassélico, @Ian Cioli. Você tava louca pra falar já quem era, né? Não vou falar.